Antena 1 Notícias. Bom dia! A União Europeia aprovou o primeiro teste para a detecção da Covid longa. O exame de sangue mede a concentração de determinados biomarcadores que foram associados com as sequelas da infecção pelo coronavírus SARS-CoV-2. O procedimento deve chegar ao mercado em setembro. Produzido pela empresa norte-americana IncelDx, o exame tem uma precisão superior a 90% para a identificação do quadro, segundo o artigo publicado na Frontiers in Immunology. A revista científica detalhou que durante os estudos sobre a Covid longa, os cientistas descobriram que alguns biomarcadores podem ser associados com a condição. Em comunicado, Bruce Patterson, CEO da IncelDx, afirmou que com tantas pessoas sofrendo com sintomas contínuos da Covid-19, sem um diagnóstico disponível para confirmar a doença, ele está muito satisfeito em receber a autorização para a venda do exame na Europa no próximo mês. De acordo com a Organização Mundial da Saúde, de 10 a 20% dos indivíduos com a Covid-19 vão sofrer com uma variedade de efeitos a médio e longo prazo. Entre os sintomas mais comuns estão a fadiga, a falta de ar e a disfunção cognitiva. Mais destaques das agências no podcast Antena 1 Notícias. Britânicos e turistas se reuniram em propriedades da família real britânica antes mesmo da confirmação oficial de que a Rainha Elizabeth II havia morrido na quinta-feira. Ela morreu aos 96 anos, encerrando o reinado de 70 anos, o mais longo da história britânica. Na Escócia, o palácio de Holyrood House também recebeu os fãs enlutados da realeza. Além das residências oficiais, britânicos e turistas de vários países prestaram suas homenagens em locais públicos. O príncipe Charles se tornou rei após a morte da mãe, a Rainha Elizabeth II. A família real se referiu a Charles como rei e sua esposa Camila como rainha consorte. O novo monarca será conhecido como Rei Charles III. Ele foi o herdeiro mais antigo do trono na história britânica e o príncipe William se tornou o número 1 na linha de sucessão. A primeira-ministra do Reino Unido, Liz Truss, falou sobre a morte da Rainha Elizabeth II e deu as boas-vindas ao início do reinado do sucessor, Charles III. Truss afirmou que os britânicos ficaram todos devastados pelas notícias e que a morte da Sua Majestade a Rainha é um grande choque para a nação e para o mundo. Outros destaques das agências internacionais: a Ucrânia recuperou territórios conquistados pela Rússia. O governo ucraniano anunciou que a contraofensiva só foi possível graças à ajuda milionária concedida pelos Estados Unidos para a compra de equipamentos militares. O novo aporte financeiro totaliza $2.600.000. Em pronunciamento à nação, o presidente Volodymyr Zelensky afirmou que dezenas de cidades já foram libertadas. Nos Estados Unidos, o ex-assessor do ex-presidente Donald Trump, Steve Bannon, se entregou às autoridades de Nova York. Ele está sendo indiciado por lavagem de dinheiro, conspiração e esquema de fraude após Trump ter perdoado o ex-estrategista de acusações de fraude fiscal nas últimas horas do mandato presidencial do político. Eu sou João Carlos Santana e você está ouvindo o podcast Antena 1 Notícias com os destaques das rádios pelo mundo. As emissoras abriram grande espaço na cobertura da morte da Rainha Elizabeth II. Começando por Londres, a rádio BBC informou que líderes mundiais prestaram homenagem à rainha. Eles honraram seu profundo senso de dever e sua resiliência, bem como o senso de humor e bondade. Segundo a rádio britânica, o presidente francês Emmanuel Macron liderou as homenagens. Ainda da capital britânica, a rádio Capital FM publicou uma grande reportagem com toda a trajetória, lembrando como aos 10 anos o curso da vida de Elizabeth mudou quando seu pai, o Duque de York, se tornou rei após a abdicação de seu tio. A rádio lembrou que ela incorporou valores antiquados de virtude, fé e autocontrole, honrando até o fim a promessa que fez quando tinha apenas 21 anos de dedicar sua vida aos compromissos públicos. Ela se tornou rainha dos britânicos aos 25 anos. Em Nova York, a iHeartRadio fez uma reportagem especial sobre a Rainha Elizabeth como fonte de inspiração e até de frustração para muitos artistas nascidos no Reino Unido. O texto cita músicas de grupos como Beatles, Queen, Sex Pistols, Stone Roses e Smiths. A emissora afirma que os ânimos diminuíram nos últimos 40 anos, mas houve um tempo em que qualquer menção de Sua Majestade em uma música pop estava fadada a controvérsias nos tribunais.
E da rádio americana Fox News, o filho da atriz Nichelle Nichols, Kyle Johnson, disse à Fox News Digital que sua mãe estava com boa saúde antes de falecer e ele estava esperando que ela ficasse um pouco mais. A rádio confirmou a informação de que Nichols terá suas cinzas enviadas ao espaço como uma forma de homenagear seu legado no universo Star Trek. Segundo o portal The Wrap, o ato envolverá lançar uma parte simbólica de seus restos cremados e uma amostra de DNA no espaço profundo, a bordo do próximo foguete da empresa de voos espaciais Celestis. Siga nossos podcasts em antena1.com.br. Este foi o resumo das notícias que foram ao ar hoje na Antena 1. Depois de tanto conteúdo legal, que tal se hidratar com água Rocha Branca? O consumo regular de água durante o dia traz benefícios para a saúde, como, por exemplo, manter a pele bonita e hidratada. Rocha Branca, da fonte direto para a sua casa. Depois de tanto conteúdo legal, que tal se hidratar com água Rocha Branca? O consumo regular de água durante o dia traz benefícios para a saúde, como, por exemplo, manter a pele bonita e hidratada. Rocha Branca, da fonte direto para a sua casa.